Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor de vocês, professor Matheus. Eu vim aqui passar uma revisão para vocês sobre esse conteúdo que a gente está vendo de forças intermoleculares e corrigir algumas questões, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos entender como que a gente consegue identificar as forças intermoleculares. Vamos lembrar aqui, quais são os estados físicos da matéria? A gente tem os gases, eles têm a capacidade de ser altamente compressível, ou seja, de você diminuir o volume dele, né? Você pode encher um balão e apertar um balão, você sente ali que aquele gás aperta. E onde você coloca aquele gás, ele assume a forma e volume do recipiente. Porque nos gases as moléculas estão separadas e não interagem muito entre si. Então as moléculas de um gás, elas estão afastadas em relação a um líquido e a um sólido. Os líquidos são quase incompreensíveis. Você já tentou diminuir o volume da água só apertando ela por meio da pressão? É virtualmente impossível, tá? Mas ela ainda assume a forma do recipiente, mas não o volume completo. Você coloca água em um copo, ela vai assumir a forma do copo, mas ela não vai preencher o volume do copo inteiro se você não colocar a quantidade de água suficiente. As moléculas de líquidos são mantidas mais próximas do que as moléculas de gases, mas não de maneira tão rígida, de tal forma que as moléculas não possam deslizar umas sobre as outras. Ou seja, elas estão perto, só que não é uma forma fixa. Agora, os sólidos são incompressíveis, ou seja, não tem jeito de você diminuir o volume de um sólido apertando ele por meio da pressão, e tem forma e volume definidos. As moléculas dos sólidos estão mais próximas. As moléculas estão unidas de forma tão rígida que não conseguem deslizar umas sobre as outras. Então, nessa tabela aqui, eu tenho as propriedades de gases, líquidos e sólidos. O gás assume tanto o volume quanto a forma de seu recipiente, ou seja, se eu colocar o gás dentro de qualquer recipiente fechado, ele vai assumir a forma daquele recipiente, o volume dele. Gente, se eu encher um balão, o gás vai preencher a forma do balão e o volume do balão. Eu posso comprimir esse gás. Por exemplo, o gás de cozinha lá no botijão. Você sacode o botijão de gás, você sente uma coisa líquida mexendo lá dentro, não é? Por quê? O gás está na forma líquida lá dentro. A pressão lá dentro é tão grande que o gás saiu do estado gasoso e foi para o líquido. Mas quando você abre a válvula, aquele gás sai apenas na forma de gás, porque a pressão atmosférica aqui fora é menor do que a pressão lá dentro do botijão. Flui rapidamente, ou seja, ele espalha rapidamente, e a difusão dele ocorre rapidamente também. O líquido assume a forma do recipiente, mas não se expande ao ponto de encher ele todo, como eu falei. Para a água ocupar o volume inteiro de um copo, você tem que colocar a quantidade suficiente. O gás não. Qualquer quantidade que você coloca ali, se o copo estiver fechado, o gás assume toda aquela forma rapidamente. Virtualmente não pode comprimir, flui rapidamente e a difusão ocorre lentamente. O sólido retém a sua própria forma e volume. Vamos aqui para a gente entender melhor. Ó. No estado gasoso, isso daqui são as moléculas representadas, tá? Pode ser átomos, moléculas ou íons, partículas. No gás, as partículas estão longe uma das outras. Ou seja, a interação entre essas moléculas é fraca. Gente, interação entre moléculas é chamada de interação intermolecular, que é o que a gente está vendo. A gente antes viu a interação entre os átomos, as ligações químicas, não é? Que eu tinha lá iônica, molecular e, perdão, iônica, covalente e metálica. Aqui agora a gente está vendo além da molécula, além né, dos átomos, moléculas e íons ali. A gente está vendo entre eles. Que tipo de interação que acontece entre eles? No gás, as moléculas estão muito afastadas. Você tem uma desordem total, muito espaço vazio, e as partículas têm liberdade total de movimento. Ou seja, é como se não tivesse interação entre elas. Em um líquido, você tem uma certa desordem das partículas, ou seja, elas não têm um espaço ordenado. Por isso que o líquido pode escorrer e tomar forma do lugar onde você coloca. No entanto, elas não têm total liberdade para se mover, não. Elas ainda têm que ficar uma perto da outra. E em um sólido cristalino, como o sal, por exemplo,
Todas as partículas ali têm uma ordem certinha e não saem do lugar, a menos que você aqueça para derreter. Então, olha aqui os processos de transformação dos estados físicos: gás, líquido e sólido. Quando você tem um líquido, se você aquece ele, ele sai do estado líquido e vai para o gasoso. O que significa esse aquecer, gente? Você vai fornecer energia para essas moléculas aqui, a ponto que elas vão romper essas interações intermoleculares para virar o gás. Rompendo essa interação que tem aqui no líquido, eu chego no que eu chamo de estado gasoso. Então, o que é sair do estado líquido para o gasoso? É eu fornecer energia para minhas moléculas para que essa energia delas seja maior do que a força de atração que tem entre uma molécula e outra. Se você vence essa força de atração, vai para o estado gasoso, sai dos estados aqui aglomerados, que é líquido e sólido, e vai para o estado gasoso. Aqui fala, né, dos processos. A conversão de um gás em líquido ou sólido requer que as moléculas se aproximem, ou seja, se você quer sair do estado gasoso para o líquido, requer que as moléculas fiquem mais perto. Então, ou você resfria, que é que você tira a energia do movimento daquelas partículas, aqui, ó, elas aqui estão com um movimento muito grande. Se eu resfrio, eu retiro essa energia. Elas vão para o estado líquido. Ou se eu comprimo, né, se eu aumento a pressão, faço com que essas moléculas fiquem mais próximas e as interações atrativas começam a ser mais fortes. A conversão de sólido em líquido requer o aquecimento ou a redução da pressão, né? Você sai do sólido para o líquido, você dá energia para aquelas moléculas ou você diminui a distância entre elas. As forças que mantêm os sólidos e líquidos unidos são denominadas forças intermoleculares, é isso que a gente vai ver agora. Como eu falei, a ligação covalente que mantém uma molécula unida é uma força intramolecular. Intra, gente, é dentro, tá? Então, ligação covalente, lembra aquela que mantém os átomos unidos numa molécula? É uma força intramolecular. A gente está vendo as forças intermoleculares entre as moléculas. Forças intermoleculares são muito mais fracas do que as intra. Vamos ver aqui, por exemplo. HCl, né? A gente viu aqui, eu tenho dois átomos não metálicos, ou seja, ametálicos. Quando eles formam ligação entre si, essa ligação é covalente. Olha, isso daqui, gente, para a gente caracterizar na química se algo é forte ou fraco, a gente vê a energia que aquilo demanda. Para eu romper essa ligação entre hidrogênio e cloro, romper aqui, ó, separar o hidrogênio do cloro. Para cada 1 mol de HCl, eu teria que fornecer energia de 431 quilojoules. Ou seja, eu teria que fornecer muita energia para romper essa ligação. Agora, a gente está falando de forças intermoleculares, ou seja, entre uma molécula de HCl e outra molécula de HCl. Sim, as moléculas formam interações entre si. Se as moléculas não formassem interações entre si, gente, a gente não teria os estados líquido e gasoso. Porque, olha aqui, ó, quando uma substância funde, ou seja, sai do estado sólido para o líquido, ou entra em ebulição do líquido para o gasoso, forças intermoleculares são quebradas. Então aqui, ó, o HCl, se eu tenho o cloreto de hidrogênio líquido e eu transformo ele em gás, quer dizer o quê? Que eu quebrei essa ligação entre as duas moléculas. Porque no estado gasoso essas moléculas estão mais longe. No estado líquido elas estavam interagindo entre si. Se eu quebro essa interação, elas perdem essa interação e vão para o estado gasoso, ok? Que tipos de interações intermoleculares nós temos? Íon dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido, dipolo induzido, que são as forças de dispersão de London e ligações de hidrogênio. A gente vai ver aqui rapidamente cada uma delas. Eu vou fornecer esse material para vocês, tá? Esse slide para vocês acompanharem. Forças íon dipolo. Gente, o nome já é bem claro, tá? Íon é quando eu tenho um íon. Lembra o que é íon? Íons são espécies químicas carregadas, positivo ou negativo. Então, quando você tem lá um composto iônico, vamos pensar aqui no sal em água. Ele, o sal, é um composto iônico, que é formado por um metal e um ametal. Você tem ali o Na, que é positivo, e o Cl, que é negativo.
A interação entre o íon e um dipolo. O que é dipolo, gente? É uma molécula que tem dois polos, lembram? São os compostos polares. Então aqui é a interação quando eu tenho um composto iônico com um composto polar. Por exemplo, sal em água, tá? O que vai acontecer aqui? O lado negativo da água vai ser atraído pelo cátion, que é a parte positiva, e o lado positivo da água vai ser atraído pelo íon negativo, que é o ânion. Tudo bem? Essa interação íon-dipolo, tá? Aqui tem a questão das forças de atração, mas isso aqui tudo bem pra gente. Forças de polo, dipolo. Gente, dipolo é quando eu tenho o quê? Apenas moléculas polares. Quando você tem uma molécula polar, ela já tem dois polos. Dipolos são dois polos. Então, quando eu tenho apenas moléculas polares, elas têm essa interação dipolo-dipolo. Vamos entender aqui. Forças de polo-dipolo. Se eu tenho, por exemplo, a água, eu vou olhar ali para a água líquida. Que força que mantém uma molécula de água perto da outra? Um lado positivo da água é atraído pelo lado negativo da outra, certo? E assim elas ficam próximas entre si, tá? Então, moléculas de massas moleculares e tamanho aproximadamente iguais, as forças de polo aumentam com o tamanho do momento de polo. Então aqui, quanto maior aquela diferença de eletronegatividade, maior é a força de atração. Professor, como que eu vejo a força de atração? Como que eu meço a força de atração de moléculas? Vamos ver aqui, ó. Pelo ponto de ebulição. Esse K aqui quer dizer temperatura Kelvin, tá? Mas temperatura Kelvin e graus Celsius eu posso correlacioná-las. Vamos entender aqui. 0 graus Celsius é igual a 273,15 Kelvin. Então é uma escala de temperatura. Aqui eu tenho um ponto de ebulição, ou seja, a temperatura em que aquele meu composto vai sair do estado líquido e vai para o gasoso. Quanto maior a temperatura, gente, quer dizer que mais forte é aquela interação. Sair do estado líquido para o gasoso não quer dizer que eu vou quebrar as interações entre as moléculas? Tirar aquela interação que segura no estado líquido para ir para o estado gasoso que não tem interação, ou praticamente não tem. Então, quanto maior a temperatura, quer dizer que mais forte é aquela interação. Olha aqui, ó. Quanto maior o caráter polar da minha molécula, maior o ponto de ebulição dela. Por isso que os compostos polares têm uma temperatura de ebulição maior do que os compostos apolares, normalmente, tá? Se tiver a mesma massa molecular. Então vamos ver aqui, ó, dipolo induzido. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho que ter uma mistura de moléculas. Eu preciso ter uma molécula polar induzindo uma molécula apolar. Então, sempre que eu tiver uma molécula polar misturado com a molécula apolar, eu vou ter um dipolo, que é da molécula polar, e um dipolo induzido. Vamos entender como é que isso funciona. Aqui, ó, por exemplo, água e gás oxigênio, né? Lembra que a gente falava que só semelhante dissolvia semelhante? Polar dissolvia polar, apolar dissolvia apolar, não é? Só que, gente, essa regra ela não é total. Vamos olhar aqui. A água, a gente sabe que ela é polar, não é? Eu tenho aqui o polo negativo, que é onde eu tenho um átomo de oxigênio, e o polo positivo, que é onde eu tenho os átomos de hidrogênio. E aqui eu tenho a molécula de gás oxigênio, que é uma molécula apolar. Aqui, ó, não separa em polos. A água ela é capaz de diluir o gás oxigênio sim, gente. Mesmo um sendo polar e outra polar. Por quê? Por conta desse efeito. Acontece em baixas concentrações, mas pensa, se a regra de semelhante só dissolve semelhante fosse absolutamente criteriosa, né? Como que os peixes respirariam na água? Os peixes e as outras formas de vida aquática respiram na água por quê? Parte do gás atmosférico, do gás oxigênio atmosférico, é diluído em água. E eles conseguem capturar esse gás oxigênio por meio das brânquias. Mas, gente, para uma coisa diluir a outra, tem que haver interação entre elas. Que interação que tem entre a água e o gás oxigênio? A água, ela tem um polo permanente, não é? Um dipolo aqui, ó. Ela sempre vai ter um lado negativo e um positivo. O gás oxigênio não. Só que,
Quando uma molécula de gás oxigênio se aproxima da molécula de água, por a água já ter um polo, esse lado negativo aqui da água repele os elétrons do gás oxigênio. Olha aqui a nuvem de elétrons, está totalmente distribuída, não é? Quando se aproxima da molécula de água, esse lado negativo da água repele os elétrons que são negativos. Desloca os elétrons aqui, ó, tá vendo? Como desloca esses elétrons? Do lado onde eu tenho mais elétrons fica negativo, do lado onde eu tenho menos elétrons fica positivos. Então você tem aqui um dipolo permanente, que é a água, com um dipolo induzido. Esse dipolo foi induzido pela molécula de água. Então aqui, quando você tem uma molécula polar interagindo com a molécula apolar, eu formo um dipolo induzido. Forças de dispersão de London, ou dipolo induzido, dipolo induzido. Não existe forças dipolo-dipolo entre átomos e moléculas apolares. Em contraponto, existem forças de dispersões de London entre todas as espécies. Isso daqui, gente, acontece em tudo. Forças de dispersão de London tem em compostos apolares, polares e iônicos. Todo tipo de composto tem. Só que nos compostos puramente apolares é a única força existente. Ela é a mais fraca entre as forças intermoleculares. Certo? Então, ela acontece exclusivamente, assim, ela é a única força que tem entre moléculas apolares. A gente viu aqui, ó, vamos voltar. Íon dipolo acontece entre uma molécula iônica, um composto iônico, perdão, e um dipolo já formado. Dipolo-dipolo entre moléculas polares, então aqui entre um iônico e um composto covalente polar. Aqui entre composto covalente polar e com outro composto covalente polar. Aqui eu tenho entre um polar e um apolar. Agora vamos ver apenas dos apolares, tá? Como que isso ocorre? Vamos imaginar aqui. Um dipolo instantâneo pode induzir outro dipolo instantâneo em uma molécula ou átomo adjacente. Então vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho um composto polar, que aqui é o gás hélio, neutro, e outro composto polar, tá? Aqui o núcleo atômico desse átomo atrai os elétrons do vizinho. Então aqui tá vendo que tá tudo distribuído, eles são totalmente apolares, beleza? Ou seja, não polarizados. Quando o núcleo de um interage com os elétrons do outro, distorce essa nuvem eletrônica. E lembra, elétrons não são carga negativa? Onde eu tenho mais elétrons eu fico negativo, onde eu tenho menos eu fico positivo. Então, esse núcleo que atrai os elétrons do vizinho, distorce essa nuvem eletrônica e aqui eu formo um polo, que são dipolos instantâneos ou dispersão de London. Os elétrons se dispersam, tá? E, gente, essa dispersão depende totalmente da polarizabilidade da minha molécula. Polarizabilidade é a capacidade de polarizá-la, de distorcer, de mexer nessa nuvem eletrônica. Quanto maior a molécula, mais polarizável ela é. Vamos pensar aqui na gordura corporal. Polarizar, gente, é você conseguir mexer com facilidade aquela nuvem de elétrons. Vamos imaginar na gordura. Uma pessoa que tem baixa gordura corporal, é fácil de você ficar mexendo na pancinha dela ali? Não é, porque a quantidade de gordura é pequena. Agora, se a quantidade de gordura é alta, é fácil você mexer naquela gordura e pode até moldá-la, certo? Então, o mesmo sentido aqui é com os elétrons. Quanto maior a quantidade de elétrons, mais fácil eu consigo mexer aquela nuvem de elétrons. Se a quantidade de elétrons for pequenininha, é difícil. Então, quanto maior o número de elétrons, mais fácil a polarizabilidade, mais forte são essas forças de dispersão de London, tá? Então, a força de dispersão de London aumenta à medida que a massa molecular aumenta, ou seja, quanto maior a molécula, mais forte a força de dispersão de London. E ela existe em todas as moléculas, tá? Conforme a forma da molécula também, quanto maior a área de superfície de contato, maior as forças de dispersão de London. Vamos ver aqui, por exemplo, ó, qual dessas aqui tem a maior superfície de contato? A massa molecular aqui é a mesma, ó, C5H12 e C5H12. Só que aqui eu tenho
umas moléculas em linha reta e aqui eu tenho ela mais juntinha. Aqui eu tenho maior superfície de contato, ou seja, eu consigo mexer mais esses elétrons do que aqui. Então aqui eu tenho que o ponto de ebulição, ou seja, a temperatura em que entra a ebulição do N-pentano é de 309,4 kelvins. No neopentano, que é diferente, é de 282,7 Kelvin, ou seja, aqui eu preciso de uma energia maior. Por quê? Porque a força de interação é maior. Aqui eu tenho uma comparação, tá? Das forças de dispersão de ondas. Aqui, ó, são todos compostos apolares. Se eu pegar em uma mesma família, vamos pegar aqui na família do flúor. Gás flúor, gás cloro, gás bromo, gás iodo. O flúor é o menor entre eles. Está ali no segundo período da tabela periódica. E o iodo é o maior. A massa molecular vai aumentando, não vai? E o ponto de ebulição vai aumentando. Ou seja, gente, ele sempre pensa em ponto de ebulição como a temperatura necessária para que aquela minha substância saia do estado líquido para o estado gasoso. O flúor aqui, ó, ele precisa apenas de 85 Kelvin. 85 Kelvin, gente, é uma temperatura muito baixa, tá? Já o iodo precisa de 457. Por que essa diferença entre eles? Todos eles não são polares, porque o iodo é maior. Se o iodo é maior, ele tem mais elétrons, a polarizabilidade é maior, então a força de London é maior. A força que mantém as moléculas de iodo unidas é maior. Se a força é maior, eu preciso fornecer mais energia para aquelas moléculas se separarem e irem para o estado gasoso. A mesma coisa aqui nos gases nobres, tá? E por fim, a gente tem a ligação de hidrogênio, gente. Ligação de hidrogênio é um caso especial das forças de polo-dipolo. Como que ocorre a ligação de hidrogênio? Gente, ela ocorre apenas quando o hidrogênio está ligado diretamente a um átomo de flúor, ou a um átomo de oxigênio, ou a um átomo de nitrogênio. Flúor, oxigênio e nitrogênio não são os átomos mais eletronegativos, que é o FON, F, O e N. Então, quando o hidrogênio está ligado aos átomos mais eletronegativos, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, acontece essa ligação. Vamos entender aqui. A água, ela tem um ponto de ebulição, gente, muito alto, de 100 graus Celsius. Se eu comparo aqui, ó, com o próximo composto aqui, que primeiro é na família do oxigênio, é oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. A água que está ligada ao oxigênio, e o oxigênio é um átomo eletronegativo, tem aqui a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Enquanto o sulfeto de hidrogênio, que é o próximo, olha aqui, gente, está abaixo de zero. E tá vendo que aqui, ó, a tendência é aumentar? Lembra que a gente falou que quanto maior a massa molecular, maior a força de atração? Vamos aqui para a família do carbono, ó. O carbono ele está sempre aumentando conforme eu desço na tabela periódica. Na família da água, não. O oxigênio é o primeiro, depois desce e aí vai aumentando. Por quê? Porque o oxigênio é um átomo eletronegativo e acontece uma ligação a mais que a ligação de hidrogênio, tá? Então, ela é um tipo especial de ligação intermolecular entre o átomo de hidrogênio, uma ligação polar, com flúor, oxigênio e nitrogênio, e um par de elétrons não compartilhado. Vamos entender aqui. Na água e na amônia, por exemplo. Aqui eu tenho duas moléculas de água. Eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio, certo? Só que o que acontece, gente? Esse átomo de oxigênio aqui, ele é tão eletronegativo, ou seja, ele puxa tantos elétrons para ele, que ele deixa que esse hidrogênio praticamente sem elétrons. Se ele está sem elétrons, ele tem que tipo de carga? Positiva. Eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Esse oxigênio aqui, ele é tão eletronegativo que ele puxa tanto essas cargas negativas que ele deixa esse cara aqui praticamente o quê? Positivo. Se ele deixa positivo e o outro oxigênio também é negativo, negativo com positivo, acontece uma nova ligação. Então, isso também acontece quando o hidrogênio está ligado à amônia e também quando está ligado ao flúor. O oxigênio, o nitrogênio e o flúor deixam o hidrogênio tão positivo
que acontece uma nova interação intermolecular, certo? Então é por isso, gente, que forma a tal da ligação de hidrogênio. Então são responsáveis pelo gelo flutuar na água líquida. Por quê? Para acontecer a ligação de hidrogênio, viu que as moléculas têm que estar numa ordem certinha? Ó, hidrogênio virado para o oxigênio certinho. Se fosse esse oxigênio virado aqui para o meio da molécula ou para o outro oxigênio, não aconteceria a ligação de hidrogênio. Então vamos entender aqui, ó, aqui na molécula de água. Por que que o gelo forma naquele arranjo cristalino, né? E o gelo boia na água? Por quê? Para formar a ligação de hidrogênio entre duas moléculas de água, elas têm que estar numa ordem muito certa. E essa ordem permite que espaços vazios sejam formados no gelo, ou seja, ar. Se tem ar no meio do gelo, ele é menos denso do que a água, certo? Então vamos lá, para resumir. Íons ou moléculas interagindo. Se tem íons, existem moléculas polares e íons presentes, então é força íon dipolo. Se existe apenas íons, são ligações iônicas. Não existe íons envolvidos? Existem moléculas polares envolvidas? Existe. Os átomos de hidrogênio estão ligados a nitrogênio, oxigênio e flúor? Se sim, a ligação de hidrogênio. Se não, força de polo. Se não existem moléculas polares envolvidas, é apenas força de dispersão de London, tá? Aqui para frente explica sobre os sólidos metálicos, mas são as ligações metálicas. Mas é isso que eu tinha a falar para vocês. Agora vocês vão pegar o caderninho de vocês e fazer esse exercício. Olha aqui, o álcool etílico, que é o CH3CH2OH, e o éter dimetílico, que é o CH3OCH3, tem a mesma fórmula molecular e seus momentos dipolares são semelhantes. Entretanto, seus pontos de fusão e ebulição são diferentes, ou seja, aqui, ó, para o álcool etílico, para ele entrar em ebulição, eu preciso da temperatura de 78,5 graus Celsius. Enquanto para o éter, eu preciso de menos 25 graus Celsius. Olha a diferença. Então, quer dizer que no etanol eu tenho uma força de ligação mais forte. Qual que é a diferença entre o etanol e o éter dimetílico? Tá? Façam esse exercício que eu vou corrigir na próxima atividade. Então vamos aqui corrigir, gente, a atividade aqui do anexo 11, que foi do dia 11 e do dia 14 de maio, tá? O dióxido de carbono, quem que é o dióxido de carbono, gente? Dióxido de carbono é CO2, tá? Então, o dióxido de carbono presente na atmosfera e nos extintores de incêndio apresenta ligação entre seus átomos do tipo... Opa, então vamos lá. CO2. Gente, o CO2, como que é feita essa ligação aqui no CO2? Vocês vão lá desenhar a molécula de CO2, lembra? Carbono é o átomo central, átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio. Se vocês fizerem lá aquilo que a gente já fez muitas vezes no início do ano, quer saber como é que é a fórmula estrutural, você vai ver que o CO2 é isso daqui, certo? Então aqui você vai ter, ó, uma força de atração para cá, que é o mais eletronegativo é o oxigênio, e outra para cá, que é igual. Essas setas não se anulam, então minha molécula ela é apolar. Então, apresenta ligações entre seus átomos do tipo. A ligação aqui é covalente, não é? Porque não é uma molécula. Ligações covalentes compartilhando elétrons. E ele não é apolar? Então, é covalente apolar o tipo de ligação aqui entre esses caras. Então, covalente apolar aqui pode ser a letra A, covalente apolar, letra B. E suas moléculas estão unidas por que tipo? Vamos lá. Forças de Van der Waals ou atração de polo induzido, né? Vamos lembrar aqui. Forças de Van der Waals ou atração de polo induzido,